Apesar do cenário de preocupações, e são vários os motivos para isso, o agro ainda demonstra otimismo com o futuro desse ano de 2023. Esse é o assunto do Estúdio Rural desta semana. Nós recebemos aqui pela primeira vez o Paulo de Tarso, que é o sócio líder da Deloitte para o interior de São Paulo e também para o centro-oeste do Brasil. Está aqui conosco no estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Primeiramente, seja bem-vindo, Paulo, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e a todos que nos assistem. Paulo, a gente sabe que há um cenário muito grande de preocupações, como eu destaquei aqui, são vários os fatores, a gente vai detalhá-los aqui, mas vocês identificaram que o otimismo persiste, né? Está presente, felizmente, ainda no agronegócio. E essa percepção veio de um estudo que vocês costumam realizar anualmente, né? E fizeram um recorte, evidentemente, aqui para o agro. Vamos falar um pouquinho da Agenda 2023. Vamos falar assim. Bom, a Deloitte realiza anualmente uma pesquisa junto aos empresários, Brasil afora. A gente chama de agenda e cada ano tem o seu número, né? Então, respectivo. Esse ano a Agenda 2023. A gente já conduz essa pesquisa há muitos anos. A gente conduziu essa pesquisa nesse ano um pouco diferente do que nós fizemos nos anos anteriores, principalmente em relação ao momento de realização da pesquisa, que a gente focou agora no comecinho do ano de 23, já para tentar buscar nessa pesquisa um pouco da percepção de negócios mais atual pós-transição de governo conhecido aqui no nosso país, né? Então, a gente realizou essa pesquisa entre início de fevereiro e até meados de março agora desse ano. E a gente teve uma amostra bastante interessante. Então, foram mais de 500 empresas que responderam à nossa pesquisa. Essas empresas, a soma das receitas dessas empresas, elas representa, né, cerca de 20%, mais de 20% do PIB do Brasil. E aí a gente acredita, então, que a gente tem uma representatividade bastante importante para trazer aqui e compartilhar com vocês dados econômicos. E, evidentemente, desse universo de 500 empresas, né, vocês têm ali um número expressivo também de empresas que representam o agronegócio ou que fazem parte propriamente do agronegócio. Exatamente. A gente fez um recorte inédito e específico para o setor do agronegócio e aí que tem uma participação dentro da pesquisa muito grande com relação a empresas do Centro-Oeste, incluindo o estado do Mato Grosso, que tem uma relevância bastante importante no agro, e também as empresas do Triângulo Mineiro, o interior de São Paulo como um todo, que também tem uma participação, e Goiás tem uma participação também bastante importante no agro. E a gente trouxe dados dessa pesquisa, e aqui acho que o foco seria interessante a gente conversar um pouco mais a respeito desses dados. Exatamente. Para o agronegócio. Exatamente. E a gente falou, né, cenário de preocupações e vários motivos. Vamos começar por elas, então, né, as principais preocupações que vocês identificaram nessa pesquisa ampla, né? Isso é bastante interessante, porque uma das perguntas que nós fizemos para aqueles que responderam foi quais são os maiores riscos que vocês enxergam para o ano de 2023 no ambiente de negócios como um todo, né? E aí eu estou com alguns dados aqui da pesquisa, então no caso do agronegócio, né, e também para a pesquisa no Brasil, a resposta foi a mesma, de maior preocupação, que é a inflação acima de 5%. Então, seja a amostra Brasil, seja a amostra do agronegócio, os empresários como um todo, e aí quem respondeu essa pesquisa foi normalmente empresários de C-level, né, o pessoal da diretoria das empresas que realmente responderam essa pesquisa, trouxeram uma preocupação grande com relação à inflação. E claramente porque a inflação impacta diretamente, né, o custo das organizações, das empresas do produtor rural, seja a inflação que afeta a remuneração, seja a inflação que afeta o insumo, que afeta o custo de transporte e tudo mais. Então esse foi o primeiro item que realmente veio como um fator de risco para o ambiente de negócio em 2023. E aí quando a gente parte, né, de uma inflação realmente gerando essa apreensão no setor, a gente também decai para a taxa de juros acima de 2 dígitos, né? Hoje a gente está acima de 13% e isso, claro, acaba desencadeando um custo ainda mais elevado para crédito, né, para capital, para negociações. São dois custos, né? Um primeiro que é a inflação, que traz esse acúmulo de custos bastante importantes, diretos aí relacionados à produção como um todo. E o segundo custo é quando a inflação está um pouco mais alta e por fatores econômicos a taxa de juros tende a subir para tentar conter a inflação, né? Reduzir um pouco o consumo e assim reduzir a inflação. Então hoje no Brasil a gente tem uma taxa de juros aí superior a 10%, que é o que nós colocamos na pesquisa, se eles acreditam que qual poderia ser o principal risco do ano de 2023 e colocaram a taxa de juros superior a 10% como sendo um dos principais fatores. E aí, no setor do agronegócio, isso é bastante relevante.
porque as empresas do agro têm crescido de forma significativa, né, tendo em vista todo o aumento de produtividade que as empresas têm tido, e como consequência, o financiamento desse capital de giro é também relevante. Então, essa taxa de juros, né, no patamar atual de 13%, para lá de 13%, impacta também diretamente a rentabilidade dos negócios. A gente falando de 13%, muitos negócios às vezes possuem uma rentabilidade de 10%, 15%, então isso pode afetar, sim, significativamente o setor e traz aí como um item de preocupação. Da percepção de vocês, com a expertise que vocês têm, né, que ameaças, de fato, que impactos, quais impactos essa realidade pode gerar para o agro? Tem, talvez de uma forma mais ampla, o crédito hoje ele também está um pouco mais escasso, né, por questões aí óbvias de mercado, que acho que todo mundo acompanha um pouco das notícias do início do ano, né, com uma questão de uma grande companhia aberta, teve uma questão de crédito, e assim os bancos estão um pouco mais cautelosos, né, instituições financeiras estão um pouco mais cautelosas na concessão de crédito, e isso traz aí também outras consequências. Além da taxa de juros ser já um pouco maior, o spread do bancário também acaba aumentando. Então, o que a gente sempre busca trazer aqui para os empresários como um todo é tentar se transformar no polo ativo da situação, sair um pouco da dependência realmente de poder ter o crédito que a ele é oferecido e começar a ter um protagonismo um pouco mais forte sobre na gestão da empresa, incluindo melhorias de governança corporativa e outros fatores que possam colocar a empresa num patamar em que os agentes financeiros tenham interesse com um spread menor, né, de ceder crédito. Talvez seja essa a visão que a gente traz aqui como Deloitte. Ainda falando na questão econômica, um outro ponto que eu sei que está ali na pesquisa e que foi pontuado, foi relatado pelas empresas ouvidas, diz respeito ao cenário macroeconômico, né, mundial, a tensão geopolítica, né, o que vocês captaram sobre isso? É verdade, e esse é um dado bastante interessante, né? Quando a gente buscou os dados da pesquisa, dentre os itens de preocupação do empresariado, quando a gente olha a pesquisa Amostra Brasil, não apareceu um item que é inflação global. Isso não apareceu na Amostra Brasil. Mas quando a gente pega a amostra do agro, esse item apareceu como o terceiro principal item de risco para o ambiente de negócio em 2023. E, novamente, acho que faz todo sentido. Existem questões geopolíticas importantes acontecendo, a própria guerra da Ucrânia, que até no ano passado impactou muito o preço de alguns insumos agrícolas, né, fertilizantes, entre outros. Existem outras incertezas geopolíticas acontecendo também, em países asiáticos e tudo mais, que podem pressionar, sim, ainda, né, um avanço importante da inflação global. E o preço das commodities acaba sendo sempre determinado por um fator, por um mercado, por um preço um pouco mais global, que pode ter, sim, o seu impacto inflacionário de outros países. Além do que, né, essas commodities também têm o seu preço determinado em dólar e dependendo desse comportamento geopolítico, tende-se a moeda americana a ficar um pouco mais forte e a desvalorizar um pouco o real. E aí tem o lado bom e o lado ruim, né? Para aqueles que exportam, talvez isso seja um lado um pouco mais positivo, né? Para aqueles que dependem um pouco mais de importação de insumos na produção, talvez tenha um pouco do lado negativo do aumento da taxa de câmbio. O fato é que esses assuntos que você traz aqui, né, retratam de fato a realidade do setor que a gente vivencia aqui no Centro-Oeste, especialmente, né, onde nós temos aqui o coração da nossa produção agropecuária, e realmente a síntese que você traz das empresas retrata exatamente o sentimento do produtor no campo, né, as preocupações, os motivos são os mesmos, né, essa percepção, essa tensão quando se diz respeito à escassez de crédito, a custo, e é claro, todo esse ambiente provocado por uma instabilidade global também e econômica no país. Né? É o que a gente costuma falar, assim, existe um ciclo econômico, né? São vários ciclos econômicos que uma organização passa ao longo de sua vida, né? O que nós entendemos que é importante para as organizações, para os empresários, para os produtores rurais, é estarem sempre melhor preparados possível, né, para enfrentarem o próximo desafio. E talvez aqui como, né, uma ideia, uma sugestão, num momento como esse, em que pode existir um pouco mais de incertezas, preços talvez de commodity podem vir a cair dependendo dos fatores geopolíticos e o custo com uma tendência de aumento, né? Ou seja, essa curva de preço e custo eventualmente chegar numa curva muito similar, quase anulando o efeito de ganhos financeiros,
o que vai diferenciar as organizações é aquela que tem uma estrutura talvez um pouco mais, já um pouco mais madura, uma estrutura de governança corporativa, né, que tenha aí toda a sua transparência com relação à preparação de demonstrações financeiras, que tenha transparência com relação à gestão, os aspectos ESG, que sem dúvida alguma tem impactado de forma significativa o custo do crédito. Né? Existem grandes fundos no mundo afora que cedem crédito exclusivamente para aquelas empresas ou para aqueles empresários que possuem iniciativas ESG comprovadas, né? Então, e com grandes variações de taxa de juros, né, de custo de captação. Então, são várias frentes que realmente a gente recomenda que os empresários trabalhem, né, para antecipar, para se antecipar e para ter um nível de maturidade de governança um pouco maior, para que quando no momento de desafio estejam um pouco mais preparados para buscar alternativas. Excelente. Paulo, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Estúdio Rural direto aqui de Cuiabá, onde fica o estúdio do canal Rural Mato Grosso. Rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta direto aqui de Cuiabá, o estúdio do canal Rural Mato Grosso. Esse é o Estúdio Rural, hoje recebendo Paulo de Tarso, que é sócio líder da Deloitte para o interior de São Paulo e também para a região centro-oeste. Daqui a pouquinho a gente vai falar da novidade também, que é a Deloitte se instalando também com sede aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Mas Paulo, você dizia, né, trazia algumas análises e orientações também, né, possíveis aí para que o setor possa superar esses momentos mais difíceis no que diz respeito ao aspecto econômico que foram pontuados na pesquisa que vocês realizam anualmente. E um outro ponto que não econômico, que apareceu como fator de preocupação, é algo que a gente também vivencia muito no campo aqui, que é a questão da manutenção e da maneira de encontrar a contratação de mão de obra qualificada para o campo. Foi um ponto que as empresas relataram também como um fator de muito alerta. Sim, a pesquisa trouxe vários dados bastante interessantes para a gente fazer uma reflexão, né? Acho que para todos nós aqui que acompanhamos, né, essa entrevista. Mão de obra tem aparecido, e aí eu posso dizer que não é exclusividade do setor do agronegócio, infelizmente, né? A questão de mão de obra qualificada é algo que tem aparecido na pesquisa já faz alguns anos, né? Então, realmente, a preocupação em ter uma mão de obra qualificada, ela passa por praticamente todos os setores e, obviamente, com impacto também bastante significativo no agronegócio por fatores que possam ser conectados, por exemplo, com gerações e sucessão familiar e tudo mais, né? É um ambiente difícil de navegar, né? Porque sim, a gente precisa talvez conectar muitos entes. Acho que uma grande forma de tentar buscar resolver isso num prazo mais rápido possível seja conectar muitos entes que estejam com vontade, né, de realmente serem protagonistas em levar a educação da forma que é necessária no campo para a população como um todo. Mas mais do que isso, a gente também discutiu isso recentemente, que também a remuneração talvez possa ser algo que a vir impactar o interesse ou não, né, das pessoas em se qualificarem mais e também buscarem se aplicar mais no setor, por exemplo, do agronegócio. E aí existem várias formas, talvez trazer um pouco da modernização que existe da remuneração em grandes centros também para o agronegócio e assim incentivando, capturando um pouco mais de talentos para os negócios. Acho interessante quando a gente fala dessa oportunidade e carência do campo, porque a gente vive num país em que tem milhões de desempregados e uma necessidade imensa, né, da porteira para dentro ou mesmo nas indústrias, nas empresas, né? E é um casamento que não acontece, né? A gente não consegue ver essa união da necessidade com a oportunidade, né? Infelizmente. Né? Infelizmente. E aí, realmente, talvez essa busca, né, de entidades, né, empresas, enfim, setores que se interessem eventualmente em formar algum tipo de iniciativa para a formação de pessoas seja algo que possa contribuir, né? Mas, de novo, eu acho que também existem outras formas de talvez incentivar um pouco mais para melhorar a atração das pessoas para o setor como um todo do agronegócio, como, por exemplo, a própria remuneração, incentivos e tudo mais. E aí um outro ponto interessante que vocês perceberam diz respeito a essa modernização do setor, inclusive na maneira de guardar, arquivar informações. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A pesquisa trouxe alguns dados relevantes, né? Eu tenho ela aqui comigo, então a gente tentou entender aí dos respondentes, né, como que está qual que é o estágio de migração
do arquivamento de dados para nuvem, né? A gente chama de cloud, mas é nuvem, né? Então, sair dos servidores locais e levar isso para a nuvem, onde você possa ter acesso a qualquer tempo, que é o que realmente tem sido a tendência aí de praticamente todas as organizações, né? E a gente tem aqui como resposta no agronegócio que 6% não migraram, 11% das empresas pretendem migrar, né, ainda a sua base de dados para a nuvem. Tem 31% das empresas com parcialmente migrados, né? Então, tem ainda um leque muito grande de empresas, enfim, empresários que começaram a entender a relevância de você manter a sua base de dados na nuvem e começaram também a refletir a respeito disso. E quando a gente falou, né, fez essa pesquisa sobre nuvem, o que migrar para a nuvem, né? Então, planilhas, relatórios, e-mails, memorandos, 68% das empresas ou dos respondentes já migraram para a nuvem, né? Contratos digitais ou documentos, né, já contratos formados de forma digital, também 71% já fez essa migração para a nuvem. Softwares de gestão, tem 68% também que já fez essa migração. E quando você vai para o RH, a gente percebeu que poucas empresas, né, fizeram essa migração, 39% fez a migração para a nuvem, e logística também com esse mesmo patamar de migração de dados. A gente também aproveitou e fez uma pergunta a respeito do uso de inteligência artificial, né? E aí é bastante interessante esse dado, né? A gente obteve a resposta de que 29% das empresas ou dos respondentes não utilizam, mas pretendem começar a se utilizar de inteligência artificial para fins de ganho de produtividade, eficiência e também talvez desenvolvimento de até novos negócios e produtos. 17% estão em fase de teste a respeito de inteligência artificial e apenas 23% já utilizam. E aí o dado mais interessante é que 11% dos respondentes não souberam responder a respeito de inteligência artificial e 20% não utilizam e não pretendem utilizar a inteligência artificial. Interessantes, um terço aí somarem os dois aí, exatamente, né, esses 2 pontos. Agora, uma curiosidade, ouvindo você dizer, vocês têm um universo de cerca de 500 empresas e parte delas ali, como você destacou no início, do agro. A gente sempre ouve dizer que o agronegócio, né, a assimilação de tecnologia, a utilização, ela ocorre num tempo muito mais veloz do que em outras cadeias, outras indústrias. Isso ficou retratado na pesquisa, né? O tempo de assimilação, de absorção das novas tecnologias é diferente das empresas do agro para as outras empresas que compõem a pesquisa de vocês? Parece que sim. O que a gente percebeu aqui, a gente não acabou fazendo uma comparação do Brasil, da Amostra Brasil, com o agronegócio, mas a gente fez uma comparação da resposta Centro-Oeste, interior de São Paulo, com o agronegócio, né? E quando a gente traz esse dado, a gente percebe aqui, por exemplo, que no agronegócio 60% das empresas, por exemplo, pretendem aumentar a sua base de análise de dados contra 39% no Centro-Oeste. Então, mostra uma tendência um pouco maior de utilização de dados dentro de analytics, por exemplo, dentro do agronegócio do que nas outras como um todo. Uma outra informação importante, talvez um dado interessante, relevante para ser compartilhado, é o veículo autoguiado, né? A gente vê aqui que 63% do agronegócio não tem, não se utiliza do veículo autoguiado e que, até onde nós entendemos, é algo que pode realmente contribuir para um maior ganho de eficiência e produtividade como um todo, né? Então, são dados aí que realmente refletem, talvez, oportunidades ainda que existem para o setor. Perfeito. Paulo, rapidamente aqui, a gente abriu o programa falando que, apesar das preocupações, vocês identificaram otimismo no agro. Eu queria que você comentasse isso. É isso mesmo. Essa pesquisa para 2023, a gente fez a gente pediu também para os respondentes darem uma nota do ambiente de negócio em 2023 comparavelmente a 2022, sendo 0 a nota mínima e 5 a nota máxima, né? E a nota dada para 2023 no setor do agronegócio é de 3,3, né? E quando comparativamente a resposta dada em 2022 era de 2,1. Então, apesar dos desafios, o empresariado está com um otimismo bastante maior do que aquele no ano anterior. E aí eu linko novamente com aquelas recomendações que eu deixei. Se preparar para enfrentar os desafios, né? Os desafios, o ciclo sempre vai acontecer. Altos e baixos faz parte da nossa vida, sabe? Da vida do ser humano, né? Então, se preparar
né, quando na parte alta, para enfrentar A maré baixa. a maré baixa, talvez seja a grande recomendação que a gente deixa aqui. Legal, para a gente encerrar aqui, vamos falar dessa vinda da Deloitte aqui para Mato Grosso, para Cuiabá, inclusive. Legal, isso mesmo. Hoje foi o evento que marca formalmente a chegada da Deloitte aqui em Cuiabá, né? No Mato Grosso, inicialmente a partir de Cuiabá, mas nós já atendemos a região remotamente, no sentido de temos equipes que trabalham especificamente para atendimento de alguns clientes, e agora a gente vem aqui com muita energia, muita força e muita humildade para trazer toda a expertise, todo o conhecimento dos serviços profissionais da Deloitte. A Deloitte tem 7 mil pessoas no Brasil hoje, são 415 mil pessoas no mundo. A gente acredita muito aqui no Centro-Oeste, no estado do Mato Grosso, no agronegócio como um todo. A gente tem muitos especialistas, agrônomos contratados dentro da Deloitte para poder prestar os nossos serviços de auditoria de emissões financeiras, consultoria tributária, consultorias relacionadas a ESG e tantas outras frentes. Então, para a gente é um orgulho muito grande chegar aqui. A gente chega com bastante humildade, mas com vontade de contribuir para o empresariado na sua jornada aí de crescimentos. Muito bem, sejam bem-vindos então oficialmente aqui a Cuiabá, agora, né, com o escritório aqui também. Sucesso para vocês na jornada. Obrigado por estar aqui conosco compartilhando os dados aí quentinhos, né, fresquinhos dessa pesquisa lançados hoje, recém-divulgada. Muitíssimo obrigado, sucesso para vocês. Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado a você que nos acompanhou nesta manhã de sábado. Fiquem bem, até a próxima semana.